Olá! Hoje, nosso personagem será Oswald de Andrade. Poeta, romancista, teatrólogo, ensaísta e jornalista brasileiro, José Oswald de Souza Andrade nasceu em São Paulo, SP em 11 de janeiro de 1890, morrendo na mesma cidade, em 22 de outubro de 1954. Foi casado de 1926 a 1929 com Tarsila do Amaral, e de 1930 a 1935 com Pagu. Um dos maiores representantes do modernismo, por sua irreverência e combatividade, foi o que mais longe levou a atitude inovadora e rebelde do movimento. Espírito inquieto, inadaptável, sequioso de novidade e experiência, em 1923 viaja para a Europa, onde se formavam e se expandiam as várias correntes de modernização da arte e da literatura. De retorno ao Brasil, ingressa no jornalismo e cursa a Faculdade de Direito de São Paulo. Por esse tempo, conheceu de Cavalcante e Mário de Andrade, companheiros, pouco depois, na organização da Semana de Arte Moderna de 1922. Começara a escrever 4 anos antes as Memórias Sentimentais de João Miramar, que foram publicadas em 1924, quando de novo na Europa, dissidente do modernismo, lança o movimento nativista Pau-Brasil, em que radicaliza os ideais de 22, tanto no Manifesto da Poesia Pau-Brasil, de 1925, quanto no livro de poemas Pau-Brasil, também de 1925, em que a poesia existe no fato, na perspectiva que o torna estético. A linguagem do manifesto exemplifica seu senso poético, em que a objetividade do que se ambiciona defender é uma objetividade que se declara esteticamente, ora destacada em sua sintaxe de frases curtas e cortantes que tensionam a oração, como na passagem: a língua sem arcaísmos, sem erudição natural e neológica. A contribuição milionária de todos os erros. Como falamos? Como somos? Ora, no jogo semântico de imagens e palavras do linguajar brasileiro, quando apresenta uma definição da poesia pau-brasil, na passagem seguinte: a poesia pau-brasil é uma sala de jantar domingueira, com passarinhos cantando na mata resumida das gaiolas, um sujeito magro compondo uma valsa para a flauta e a maricota lendo o jornal. No jornal anda todo o presente. Oswald cria um texto onírico de ritmo onírico, que se abre repentinamente em sentenças categóricas sobre o trabalho na criação artística. Assim declara: o trabalho contra o detalhe naturalista, pela síntese, contra a morbidez romântica, pelo equilíbrio geômetra e pelo acabamento técnico, contra a cópia, pela invenção e pela surpresa. Ou noutro trecho: substituir a perspectiva visual e naturalista por uma perspectiva de outra ordem, sentimental, intelectual, irônica, ingênua. Tudo isso porque Oswald de Andrade, depois de seu contato com as vanguardas europeias, se interessou fortemente com a questão da autenticidade cultural em países de formação histórica recente, como o Brasil. Neste sentido, em 1927, funda a Revista de Antropofagia, cujo manifesto logo se celebra como versão atualizada e mais aguda do nativismo de pau-brasil, quando afirma: é preciso devorar, digerir por completo a cultura alheia, para assimilar suas qualidades e edificar a cultura própria, nativa. Ao mesmo tempo, que sua agudeza crítica pinta um quadro desta realidade em formação, quando considera no trecho: o pater familias e a criação da moral da cegonha, ignorância real das coisas, mais fala de imaginação, mais sentimento de autoridade ante a prole curiosa. Tal posição, brilhantemente defendida pelo escritor, em que avultam os talentos de crítico, satírico e polemista de extrema acuidade, acarreta-lhe um sem número de debates e discussões, que não o impedem de elevar o problema ao nível filosófico, na tese A Crise da Filosofia Messiânica, com que obtém, em 1945, a livre docência de literatura na Faculdade de Filosofia da Universidade de São Paulo. A obra de Oswald de Andrade compreende diversos gêneros literários. Na poesia, além de Pau-Brasil, edita o primeiro caderno do aluno de poesia Oswald de Andrade, de 1927. Nas Poesias Reunidas, de 1945, reaparecem os 2 primeiros livros, acompanhados de poemas menores, datados de 1925 a 44.
O poeta procura redescobrir, no próprio ato de escrever, as raízes de uma cultura literária brasileira. Desarticula a linguagem de postura erudita e de substrato cultural europeu, valorizando a fala popular e cotidiana como veículo de expressão estética. São os poemas a que, mais tarde, a crítica daria o nome de poesia minuto, rompem com a falsa tradição brasileira de uma linguagem letrada, bachaleiresca, de elite intelectual. Apresentam um avanço técnico notável, especialmente quando se considera a época em que foram escritos. A montagem, os cortes, as sugestões elípticas, o despojamento, a importância conferida ao teor de comunicação visual, ao layout, a expressividade plástica da página denotam a influência do cinema e a intenção de desacralizar a poesia, retirar-lhe a secular aura mística e honorífica. Nessa perspectiva, enquanto busca a sensibilidade elementar e a matéria bruta do dia a dia das falas brasileiras, Oswald é um dos poetas de mais original brasilidade, e, enquanto desmistifica a excepcionalidade do fazer poético, reduzindo-lhe ao mínimo o afã artesanal, compondo às vezes com lugares comuns e frases feitas, recondicionadas, Oswald é um pioneiro da arte poética industrial, utilitária, de massa. Também marcados pela tendência renovadora, e pela concepção audaciosa, são os seus romances, Memórias Sentimentais de João Miramar, de 1924, e Serafim Ponte Grande, de 1933, de estilo telegráfico, demolição de valores e sátira social. Há, no primeiro, uma compreensão penetrante e sarcástica do fenômeno urbano, e, no segundo, um eficiente sabor rabelaisiano, ironizando a desagregação da aristocracia paulista do café. São de fase anterior, embora nem sempre cronologicamente anteriores, os romances católicos de Oswald, que evoluem da religiosidade para uma mística político-social, através da exagerada análise psicológica e vigorosa criação imagística. Os Condenados, de 1922, Estrela de Absinto, de 1927, e A Escada Vermelha, de 1934. No projeto inicial, deu-lhes o nome de Trilogia do Exílio, escritos de 1917 a 21, e publicado em 3 volumes. Considerados de uma terceira fase são os 2 volumes de Marco Zero I A Revolução Melancólica, de 1943, a que se acrescentou o livro Marco Zero II Chão, de 1945, formado par de Marco Zero I e II. Trazem uma síntese das atitudes éticas e estéticas do autor, numa ficção social de flagrantes e recortes da realidade, notando-se no último um tom mais acentuadamente documental e didático. Oswald também é reconhecido por sua obra teatral, composta de 4 peças, O Homem e o Cavalo, de 1934, A Morta, de 1937, O Rei da Vela, de 1937, e O Rei Floquinhos, de 1953, feito para crianças. Nas 3 primeiras, se destacam as técnicas de colagem, a importância do efeito visual e do teor didático, que aproximam Oswald dos maiores inovadores da dramaturgia moderna, como Mayakovsky, Brecht, Meyerhold. O Rei da Vela é uma peça que somente foi encenada em 1967, pela iniciativa do encenador José Celso Martinez Correia, na qual se faz uso expressivo do grotesco, do cruel, e tem no terceiro ato um dos momentos de maior agressividade da teatrologia brasileira. Oswald de Andrade deixou ainda um livro de memórias, sob as ordens da mamãe infância, adolescência, mocidade, que faria parte do livro Um Homem Sem Profissão, Memórias e Confissões, de 1954, obra maior e que não pôde completar. Alguns de seus principais trabalhos de crítica e polêmica foram reunidos em Ponta de Lança, que, assim como A Arcádia e A Inconfidência, foi editado em 1945. Atacado com fúria por alguns, idolatrado por outros, Oswald de Andrade vem recebendo, nas últimas décadas, a merecida atenção dos estudiosos. Não deixe de se inscrever no canal para ficar por dentro dos próximos vídeos. Nos vemos por aqui!